Senhor, agradecemos a Ti por nos conceder a graça de nos tornar a Ti. O Senhor disse: aquele que vem a mim, eu não jogo fora. E Tua palavra disse que aquele que crê em Ti, do seu interior fluirá o Espírito. Nos voltamos a Ti, Senhor, para receber a graça do Teu Espírito. Nossa confiança, Senhor, não está no que nós somos, não pode estar aí, tem que estar somente em Ti. Por isso, Senhor, invocamos Teu nome, entregamos a Ti nossa condição humana, para que o Senhor nos revista da Sua graça sobrenatural, não para nossa exaltação, sino para a Tua glória, para Te honrar a Ti. Precisamos do socorro do Santo Espírito, para que isto não seja só uma coisa humana, ainda que seja com homens, mas que seja esse casamento do divino com o humano. Ajuda-nos, Senhor. Fortalece Teu querido povo. Fala-nos a Tua palavra. Concede-nos te seguir interiormente em espírito e permanecer prendidos de Ti. No precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Continuamos então, irmãos, agora com Filadélfia. Depois de que se falou do catolicismo, do protestantismo, será que tem algo mais? Parece que sim. O Senhor agora vai falar da igreja naquela cidade de Filadélfia, que foi escolhida por Deus para representar o que Ele aprova, representar aquilo que Ele quer apoiar, aquilo ao qual Ele quer abrir as portas e respaldar. E se encontra na carta do Senhor a Filadélfia, no capítulo 3, do verso 7 a 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Filadélfia tem significado de amor fraternal. A igreja no amor fraternal. Nosso interesse não é ser parte de uma parte, ou ser católicos, ou protestantes, ou independentes. Nós somente queremos ser de Deus, ser de Cristo, ser cristãos. Não precisamos outros sobrenomes. Amar a todos os filhos de Deus, ser um com todos os irmãos, ser cristãos bíblicos. Não precisamos levar outros nomes, ainda que recebemos de Deus tudo que Ele nos tem dado através de todos os seus servos. Aproveitamos todas as coisas que vêm de Deus, mas não nos identificamos com algo menor que o próprio Senhor e todo o seu corpo. Cristãos bíblicos, cristocêntricos, inclusivos de tudo que é de Cristo e de todos os que são de Cristo. Isso que está representado em Filadélfia. Diz: estas coisas diz o santo. Este santo aqui é o mesmo que é santo em todas partes, mas só aqui falou que era o santo.
aqui começa a fazer ênfase na santidade e na história da igreja depois daquele período da reforma, onde a ênfase era maiormente sobre a justificação pela fé. Começou o Senhor a abrir os olhos que a graça de Deus não somente nos perdoa, a graça de Deus também nos santifica. Não tem a ver somente com a morte, sino também com a ressurreição de Cristo. Não somente somos perdoados, mas também libertados e regenerados e constituídos filhos e filhas, membros de um só corpo. O denominacionalismo tem que ser superado. E essa superação do denominacionalismo e do divisionismo na cristiandade é representada aqui por Filadélfia. A sua palavra Filadélfia, tomada profeticamente, nos mostra o que ela prova: afeto fraternal, filho Adelphos, Filadélfia. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Isto é muito interessante. Quem tem a chave de Davi é aquele que pode abrir os tesouros, as portas e também fechar. Os sacerdotes que guardavam os tesouros colocavam a chave aqui no ombro. Era aí onde eles levavam a chave. E o Senhor fala no livro de Isaías, no contexto da chave de Davi. Vou dizer rápido para ganhar tempo. Que alguns dos sacerdotes de Israel eram como pregos frouxos na parede. Um prego que não está bem colocado firmemente, está frouxo. Você não pode colgar nele nenhuma coisa, porque tudo que você confie a esse prego vai cair, porque ele não está firmemente prendido na parede. Então o Senhor fala de alguns sacerdotes do Antigo Testamento e fala de Sebna, especificamente, que era como aquele prego frouxo na parede, que não se podia confiar nele a glória do Senhor. Então ele ia tirar dele aquela confiança e ia colocar em Eliaquim. Em lugar de Sebna, vai usar Eliaquim, porque Eliaquim era como um cravo bem cravado, bem forte, no qual você podia confiar. O que tem que colgar nele, pendurar lá. E assim, às vezes, nosso serviço, o Senhor não é confiável. Aqui ele está fazendo um contraste com Sardis. Ele se queixou de Sardis. Sardis tinha deixado perder muita coisa. Lhe tinha sido confiado algo, mas ele não cuidou aquilo. Em cambio, aqui ele está falando da chave de Davi, está lembrando o contexto dessa mesma expressão no Antigo Testamento que aparece lá em Isaías, no contexto desta história destes sacerdotes que estou lembrando. Ele quer que nós sejamos como Eliaquim, confiáveis, e não como Sebna, que nada se nos pode confiar. O Senhor às vezes não pode abrir as portas para que não causemos muito mal na própria casa de Deus. Como dizíamos nestes dias, às vezes o mesmo Deus tem nos que ter em quarentena, porque podemos até contaminar outros irmãos. O Senhor quer que nós possamos ser confiáveis. Às vezes alguma reunião foi confiada, você foi uma vez, outra vez já não quer mais, já prefere ficar em casa vendo televisão. E em vez de servir a Deus com boa disposição, somos com aquele prego frouxo na parede,
que acontece com uma mesa que não tem uma perna? Fica movendo. Às vezes na casa de Deus temos que fazer as coisas e não é estranho, é o mais normal fazer as coisas em equipe. Cada um faz uma coisa, este aporta nisto, este faz o outro, e cada um cumpre a sua função. Mas o que acontece se falta uma perna na mesa? A mesa fica sem firmeza. Às vezes, se você falta, se sua parte falta, a mesa fica movível, a sopa vai se derramar, o suco vai se derramar. Compreende o que quer dizer ser um membro confiável? Tudo isso tem a ver com a chave de Davi no ombro, mas Cristo é aquele que tem a chave. Então Ele é aquele que delega. Quando você vai delegar algo num negócio, num assunto seu, você busca alguém que seja confiável, a quem você possa confiar isso, e que você sabe que você pode se ocupar disto, porque essa pessoa vai ser fiel, aquele que aparece como fiel e verdadeiro. Então, para superar o estado da cristiandade que está misturada com coisas, se necessita não somente ser perdoados, mas também libertados, regenerados, santificados. E aqui a ênfase do Senhor em Filadélfia. Ele se revela a Filadélfia e apresenta esse rostro dele a Filadélfia. O santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Aleluia! Porque os homens, às vezes, querem fechar a porta aos outros homens. Ou às vezes queremos abrir portas a coisas que o Senhor não abriria. Mas o Senhor às vezes fecha as portas que nós abrimos e abre as portas que nós fechamos, porque não é o homem quem dá a ditar o que Deus faz circular e o que não. Quem tem o governo, quem tem a chave sobre seus ombros é o próprio Senhor. Ele que abre, Ele que fecha. Então, disse Paulo que precisamos ser considerados por Deus como fiéis, para que se nos confie o Evangelho de Deus. Mas ele, a Filadélfia, confiou na porta aberta. O que quer dizer uma porta aberta? Eu quero que vocês passem por lá. Essa foi a época, passados os tempos da Reforma, quando começaram os grandes viagens missionários dos servos de Deus. Quando começaram a entrar no Iraque, na Índia, na China, na África. E o cristianismo saiu daqueles lugares somente da Europa e começou a chegar nos campos de toda a terra. Essa é uma porta aberta da parte de Deus. E disse que tens pouca força. Que interessante. Não precisamos nós ser fortes em nós mesmos para que Deus nos abra a porta. Ainda sem ter nós força, ainda sem contar com nenhum sistema, Deus coloca a sua mão para fazer a sua obra. Ele não escolhe os fortes para fazer a sua obra. Não escolheu acaso as estéreis? Sara não era estéril, e Rebeca também era, e Ana também era. Escolheu as que não podiam ajudar. Esperou que Abraão ficasse velhinho e já não podia também ajudar mais, para que fosse a mão de Deus e não a mão do homem
Ainda que Paulo era frágil, o Senhor falou que a força dele se aperfeiçoava na debilidade de Paulo e que a graça dele bastava. Não precisamos ter a força da maquinária, do sistema para servir a Deus. Precisamos do Espírito, da simplicidade, que Ele mesmo vai diante de nós e seja Ele quem abre as portas e seja Ele que cobre as nossas costas. Isso que importa. Isso que Ele fala aqui. Que tens pouca força, entretanto, o que Ele gosta. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aqui está o que Ele aprova. Por que te abri uma porta? Por que te estou chamando de Filadélfia? Não negaste minha palavra. O outro é chamado de fornicação, de prostituta fornicando com os reis da terra. Mas ela guardou a sua palavra. Essa é a esposa que retém a semente do seu marido, que é Deus, que é Cristo. Isso que o Senhor quer. Nossa fidelidade tem que ser a própria palavra de Deus, toda ela. Guardaste a minha palavra. Aquele que me ama guarda a minha palavra. Se você não tem em conta a sua palavra, se a palavra de Deus não é a última palavra para você, como você vai ser confiável? Quando perguntaram, Senhor, por que te vas manifestar só a nós e não a todo mundo? Ele falou, aquele que me ama guarda a minha palavra, quem não me ama não guarda a minha palavra. Para que ele vai se revelar a quem não tem interesse no que ele disse? O que ele aprova é aquele que tem coração e que treme diante de sua palavra e que não coloca nenhuma outra coisa sobre a palavra de Deus. Guardar a palavra dele. Essa é a última palavra, não é Darwin, não é Wellhausen, não é Freud, não é Bullman, nem Lutero, nem Calvino, nem Armínio, menos Gino. Não é Witness Lee, não é Frambiola, não é ninguém distinto do Senhor e da Bíblia. Esta é a palavra de Deus, a Bíblia. Essa é a última palavra. Essa temos que guardar. Hoje em dia aceitamos muitas palavras de homens. Isso é fornicação para com Deus. Isso é prostituição. Guardaste a minha palavra e meu nome, não se colocando nomes. Graças a Deus por Lutero, mas não somos luteranos, somos cristãos. Graças a Deus por Calvino, mas não somos calvinistas, somos cristãos bíblicos. Graças a Deus por Wesley, mas não somos wesleyanos, somos cristãos bíblicos. Só sendo cristãos, somos irmãos de todos os irmãos, podemos representar Filadélfia. Porque não nos reunimos em torno a ministérios, não somos ministerialistas, exclusivistas, não nos reunimos em torno a práticas, não nos reunimos em torno a ênfases isolados, nos reunimos em base a Cristo. Recebimos a Cristo e tudo o que de Cristo há em todos os irmãos. Isso é precioso para nós, o que os irmãos têm de Cristo. Somos irmãos de todos os irmãos no que compartimos de Cristo. Cristocêntricos, bíblicos, espirituais, inclusivos.
bíblicos, guardaste a minha palavra e meu nome cristocêntrico. Não levamos outro nome, não podemos exaltar outro nome, não podemos querer exaltar os nossos próprios nomes. E nós somos da carismática, nós somos da missionária pentecostal ou da metodista tal, e querendo exaltar nomes distintos do nome do Senhor Jesus. A igreja é de Deus, de Cristo, e todos os que o Senhor salvou, perdoou, recolheu, são nossos irmãos, e devemos amar e receber a eles como Ele nos recebeu uns aos outros, guardar seu nome. Ele é o nome que é grande entre nós. Ele é o nosso centro, nossa vida, nosso fundamento. E sua palavra é a última palavra. Ele é o primeiro e o último. Por isso somos só cristãos bíblicos. Não somos de tal corrente, de tal corrente. Tudo que haya de Cristo, isso que seja dele, segundo o seu Espírito, a palavra seja bem-vindo entre nós. Mas tudo aquilo que seja estranho, vamos deixá-la fora. Vamos deixar fora o que Cristo não aprova. E vamos buscar que é o que Ele aprova. Porque Ele merece ter Filadélfia. Ele merece a unidade da sua igreja em Cristo. Ele merece. Quizá nós não mereçamos. Quizá algum irmão não mereça. Mas o Senhor merece que sejamos um. Que Ele seja nosso único centro, nossa única unidade. Ele é a realidade da unidade da igreja. E Ele também a unanimidade dela. Quando passa do Espírito, onde já temos, a nossa alma, onde Ele vai penetrando também. Então Ele disse assim: que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis fareis que alguns dos que são da sinagoga de Satanás. É a segunda vez que aparece mencionada a sinagoga de Satanás. Já tinha aparecido em Esmirna. As duas igrejas às quais o Senhor não repreendeu nada. Esmirna, que eram perseguidos, mártires, tiveram um problema com os judaizantes que diziam ser judeus e que queriam misturar autoridades judaicas sobre assuntos da igreja, misturar graça e lei, voltar de novo, como disse Paulo, aquelas coisas antigas. Agora de novo, quando o Senhor quer que aquela plantinha comece a florescer, e começou na reforma a resgatar algumas primeiras coisas e continua com Filadélfia, a planta restituída. Aí o inimigo tem a sinagoga de Satanás para misturar os irmãos com assuntos judaicos. Nós somos antissemitas, mas o Evangelho é um só Evangelho. Não há um Evangelho para judeus e outro para gentios. Se há o povo judeu, se há os gentios, se há a igreja, mas não há três evangelhos. Não há um evangelho para judeus, outro para gentios, outro para a igreja. Há um só evangelho. O evangelho eterno não é outro evangelho, é o único. Não há outro evangelho, há um só evangelho, e é o mesmo para todos. Seja judeu, seja cristão, tem que ser salvo por receber a Cristo, por viver por Cristo e para Cristo. Mas este assunto da mistura, da moda dos judaizantes aparece paralela nos tempos em que Deus quer ver a comunhão do corpo. Porque o diabo, se não pode atacar com perseguição, quer atacar por mistura e por heresia. Mas aqui é denunciado pelo Senhor Jesus. E diz: eis farei. Que coisa? Quando o Senhor fala que Ele fará, a gente não sabe quando o Senhor coloca a mão aqui das pessoas. Porque eles queriam se engrandecer a si mesmos. Então Deus vai quebrantar sua cerviz,
Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, mudam seu nome, tomam nomes hebraicos para achar que são melhores que os outros, e não são, mas mentem. Eis que os farei vir, se alguns deles de verdade querem amar a Deus, vão reconhecer o governo de Deus e a direção de Deus no coração de Filadélfia. Os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque eles queriam falar que só eles são os amados, os escolhidos, que os demais são cachorros. Mas o Senhor vai dizer que aqueles chamados de cachorros são amados. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Note que coisa séria está falando o Senhor aqui. Este é o versículo favorito, verso 10, do pré-tribulacionismo. Ou seja, daquela interpretação de amados irmãos, a quienes apreciamos, reconhecemos, respeitamos, mas que dizem que vão ser arrebatados antes que outros, antes da grande tribulação, ou seja, antes das trombetas e antes da última trombeta, em algum momento diferente aquele que falou a palavra. Então, por isso, precisamos de ter um pouquinho acá. Não é tudo o que gostaria, porque o tempo não nos dá, mas pelo menos o necessário. Em primeiro lugar, já chamei a atenção dos irmãos da expressão hipomené. No dia anterior, quando João falou que ele era partícipe da tribulação e da perseverança, a palavra hipomenés, traduzida em perseverança, ou paciência, ou longanimidade. Essa é uma expressão usada por João, usada por Jesus, não só aqui no Apocalipse, sino desde que ele estava na terra. Então, se nós queremos interpretar corretamente a que se refere guardar a palavra da sua perseverança, temos que pegar todas as vezes que o Senhor fala da palavra da sua perseverança, para interpretar ela em continuidade com o sentido que o Senhor sempre usa dela. Então eu gostaria que meus irmãos, vamos abrir lá em Mateus capítulo 24, vamos ver a que se refere a palavra da perseverança e em que contexto está. Amém? Então vamos abrir Mateus capítulo 24, inicialmente. Vamos nos deter na palavra da perseverança. Vamos pegar o contexto dela, para entender o contexto de Filadélfia e do tempo do fim. Então, comecemos pelo verso 1, me perdoa que vou ter um contexto largo, porque às vezes acontece que nós pegamos os versículos isolados do contexto, e quando isolamos um verso do contexto, queremos colocar em qualquer parte, e não é legítimo. Um verso tem que ser aplicado no contexto, não fora do contexto. Então temos que começar o discurso desde o princípio para ver o contexto. Então rogo me acompanhar em Mateus 24, verso 3. Os discípulos saíram de ver o monte e Jesus falou aquilo que não ficaria pedra sobre pedra, se lembra? 2 dias antes de morrer.
desceu do templo, onde eles estavam olhando, e eles, que pedras, não ficará pedra sobre pedra. Saíram e foram para o Monte das Oliveiras, 2 dias antes da Páscoa. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular. Em primeiro lugar, chama a atenção quem são os que chegaram perto dele. Os discípulos em particular. Não está falando dos judeus, como judeus, do povo de Israel como Israel. Está falando dos discípulos em particular, da igreja. Da igreja, os discípulos. Outro evangelista disse o nome deles. Disse que era Pedro, Tiago, João e Andrés. A igreja, os mesmos a quienes falou o Sermão do Monte. Ou seja, que isto ele está falando à igreja, não a Israel. Seus discípulos em particular, e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas? Ou seja, o que vai acontecer com Jerusalém, com o muro. E que sinal haverá da tua vinda? A palavra aqui é parousia. Em outros lugares se chama de epifania. E em certo versículo se fala da parousia, da epifania da sua parousia. Porque às vezes alguns querem falar que parousia é uma vinda e epifania é outra vinda. Mas a Bíblia fala da epifania da parousia. Ou seja, a manifestação da sua vinda. Não fala que são duas coisas. Uma e outra palavra são aplicadas à mesma situação. E ele sigue falando assim, por favor, não me siga só a mim. Se eu me aparto da palavra, não me siga a mim. Siga só a palavra. Mas se o que eu estou lendo é a palavra, então siga ela. Amém? Não me siga a mim, siga a palavra. Vamos ver se eu me saio dela, você me repreende. A pergunta era, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ou seja, o final. E ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Só nas estatísticas dos Cristos, entre aspas, norte-americanos, já tem 2.000 nomes, 2.000 Cristos, só nos Estados Unidos. Colômbia tem, aqui tem. É a palavra de Deus verdadeira. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, uma detrás de outra, durante toda esta era, desde Cristo até hoje. Veja, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Então, note esta expressão do Senhor, o fim, porque esta palavra, o fim, está relacionada com a palavra da perseverança. El que perseverare até o fim. A palavra da perseverança tem que ver com o fim. O fim, o que faz que perseverança seja perseverança. Se não é perseverança até o fim, não é perseverança. Se você para antes do fim, como vai ser perseverança? Perseverança está ligado com o fim. Vamos seguir lendo, e aqui já ele começa a falar do fim. Não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio, não o fim.
o princípio das dores. Então, todavia não chega ao fim, só o princípio das dores, nós já chegamos nas tribulações. Porque perseverança é na tribulação, até o fim. Isso que ele está falando, os vencedores de Filadélfia. Como vas a ser perseverar até o fim? Vamos ver. Então diz aqui. Então, note essa palavra, vou sublinhar certas palavras que mostram o contexto. Então, no princípio das dores, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Que não aconteça isso na igreja. Levantar-se a muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, para que perseverança seja tal, essa é a palavra da perseverança que ele falou. Guardaste a palavra da minha perseverança. Aquele, pois, que perseverar até o fim, esse será salvo. Não que já seja salvo, que não seja salvo como filho, mas uma coisa é ser salvo no espírito, e outra coisa maior é estar sendo salvo na alma, e outra coisa maior que será salvo no corpo quando ele vier. A palavra fala de já ser salvos, de nos ocupar da salvação e de esperar a salvação que se nos trará. 3 níveis de salvação. No espírito já é um fato, na alma é uma aplicação constante daquilo que nos foi dado, agora é aplicado, e no corpo será o último momento em que toda a sua salvação aparecerá, quando nosso corpo seja semelhante ao corpo da sua glória, no fim, na sua vinda. Então, a palavra da perseverança está relacionada com o fim. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino, porque se pregou muito o aspecto da graça, mas não o aspecto do reino. É o mesmo evangelho, mas tem um aspecto de graça e um aspecto do reino. A graça é para o reino. Por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, outra vez então, então sereis atribulados, perseverarei até o fim, então virá o fim. Quando, pois, sublinha a palavra pois, vai lendo na sua Bíblia, pois, quer dizer que vai falar aqui, está relacionado com o que falou até agora, por isso fala a palavra pois, não vai falar outro assunto, está dando continuidade ao mesmo assunto. Quando, pois, virdes, está falando a seus discípulos em particular, a quienes mandou ensinar tudo o que ele ensinou à igreja. Está falando à igreja, não está falando aos judeus, está falando à igreja, seus discípulos em particular. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, ou seja que o povo de Deus do fim veria com seus olhos o abominável da desolação. Essa abominação desoladora, essa é a imagem da bestia. O desolador é o anticristo, a besta. E a imagem da bestia é a abominação desoladora.
quando virdes. Os que fiquem aqui, perseverem até o fim, verão o abominável da desolação e a abominação desoladora. De quem falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, ou seja, que o Senhor está tendo em mente o profeta Daniel. As declarações de Daniel acerca da abominação desoladora. E você pode ver ela em Daniel 7, em Daniel 8, em Daniel 9, em Daniel 11. Desde Daniel 11, versículo 31, começa a descrever a grande tribulação a partir da abominação desoladora e começa a descrever o anticristo. Vamos parar um pouquinho acá e vamos ler Daniel, porque ele falou que isto que ele está falando tem que ver com Daniel. Então, por favor, veja comigo em Daniel. Daniel, capítulo 11, vamos ler a descrição da grande tribulação. 11, desde o versículo 31. Dele, ou seja, de um personagem que já vem falando, um vil, sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício costumado, estabelecendo a abominação desoladora. Ou seja, que a partir de aqui se estabelece a abominação desoladora. E Jesus falou: quando virdes no lugar santo o abominável da desolação, a abominação desoladora, quando virdes, ou seja, que o povo do fim, que persevera até o fim, veria isto. Diz assim: aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece a seu Deus se tornará forte e ativo. Ou seja, que o povo de Deus, que conhece a Deus, estará trabalhando fortemente nesse contexto. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Os aborrecerão, os matarão. Ao caírem neles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se juntarão a eles com lisonjas. Ou seja, que não são fiéis, senão espiões. Alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei, ou seja, aquele anticristo que estabelece a abominação, aquele desolador, esse é o rei que aparece aqui, que Paulo fala dele em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o iníquo que se assenta no templo de Deus como Deus, isso que fala aqui. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, será próspero até que se cumpra a indignação, ou seja, as 7 taças da ira, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses do seu país, nem ao desejo de mulheres. Essa era a maneira de se referir a Tamuz no Antigo Testamento. Tamuz era chamado o desejado das mulheres. Mas ele não será isso, ele quer ser ele mesmo Deus. Nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas, esse é o diabo. Por isso Apocalipse diz que o dragão deu seu trono e sua autoridade à besta. Então diz aqui,
A um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis, com o auxílio de um Deus estranho agirá. Esse é o diabo dando poder à besta, o anticristo. Agirá contra as poderosas fortalezas e os que o reconhecerem, multiplicar-lhes a honra, fá-los a reinar sobre muitos e lhe repartirá a terra por prêmio. No tempo do fim, de novo sublinho, o fim, o rei do sul, por isso é que agora Chávez está com os muçulmanos, e por isso o UNASUR, e por isso a aliança muçulmana com a América do Sul. O rei, no tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, ou seja, contra o sistema do hemisfério norte. E o rei do norte, que é a Rússia, com seus aliados, arremeterá contra ele com carros, cavaleiros, com muitos navios. Essas são as federações entrando em Armagedão. E entrará nas suas terras e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa que é Israel. E muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes. Note as províncias que vão escapar do domínio do anticristo em Israel. Edom, que é o sul de Israel, perto da Jordânia. Moabe, que é o sul da Jordânia. E as primícias dos filhos de Amon, que é o norte da Jordânia. E Amon é Amã, a capital da Jordânia. Já quando os exércitos romanos circundaram Jerusalém, os cristãos fugiram para Jordânia, em Peia, e lá foram protegidos. Em Isaías 16, irmão, por favor, vamos marcar aqui, me desculpem que tome tempo, mas tem que ficar claro, esta é a oportunidade. Isaías 16, voltaremos a Daniel 11, voltaremos a Mateus. Veja comigo Isaías, capítulo 16. Aí fala de Moabe, que é a Jordânia. E olha o que fala aí. Capítulo 16. Leia comigo, por favor. Enviai cordeiros ao dominador da terra de Sela pelo deserto até o monte da filha de Sião. Este está falando desde o capítulo 15, uma profecia sobre Moabe, que é hoje Jordânia. Está pedindo a profecia que Jordânia faça aliança com Israel, com Sião. E diz assim: como pássaro espantado lançado fora do ninho, assim são as filhas de Moabe nos vales de Arnon, que dizem: dá conselhos, executa o juízo. E agora o que disse? Vamos ler em várias versões para que você pegue o sentido da palavra. Executa o juízo, faça a tua sombra no pino da meia-noite, do meio-dia como a noite. Esconde os desterrados e não descubras os fugitivos. Habitem entre ti os desterrados, disse aqui de Moab. Serve-lhes de esconderijo contra o destruidor, esse é o anticristo. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra, então trono se afirmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará com fidelidade que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Esse é o Messias estabelecendo o milênio. Agora, gostaria que vocês comparem as traduções, para que aquele hebraico fique mais claro. Isaías 16. Escutem em espanhol. Vou pegar o espanhol, o castelhano, e fazer português. Enviai, desde o verso 15, capítulo 15, empieza a profecia sobre Moabe, depois vem sobre Damasco, que é Síria, mas Moabe é parte da Jordânia. Enviai cordeiro ao Senhor
da terra de Sela do deserto a tu monte da filha de Sião. Ou seja, façam um acordo, Jordânia com Israel. E qual ave espantada que fuge do seu nido, assim serão as filhas de Moab nos vados de Arnon. Ou seja, eles estão também em perigo, vão se aliar com Israel. Reúne conselho, eles têm que se reunir, se aconselhar, faz juízo. Agora, olha o que fala aqui. Põe a tua sombra no meio do dia como à noite. Ou seja que Jordânia tem que ser como uma sombra de noite para proteger aún no dia. E diz mais: esconde aos desterrados, os que saíram, porque o Senhor, na primeira tribulação do ano 70, falou: quando veio Jerusalém rodeada de exércitos, fugia aos montes. Para onde fugiram? Para a Jordânia, para Petra, para Peia. E se esconderam lá, nos montes de lá, porque o Senhor tem um lugar de esconderijo e fica na Jordânia. E se você até na internet, os jordanos já estão falando que estão preparando esses lugares de esconderijo para os que estão morando em Israel nos tempos do Anticristo. Eles já sabem isso e eles já estão preparando isso. E aqui está, e diz assim: não entregues aos que andam errantes, morem contigo meus desterrados, ó Moabe. Sê para eles escondedeiro da presença do devastador. Esse é o anticristo. Porque o atormentador, que é o anticristo, fenecerá, o devastador terá fim. O pisoteador será consumido de sobre a terra. Por isso diz: bem-aventurado aquele que espere tantos dias e se disporá o trono em misericórdia, esse o milênio, e sobre ele se sentará firmemente no tabernáculo de Davi, quem julgue e busque o juízo e apressure a justiça. Esse é o Messias. Então por isso aqui aparecem como escapando do anticristo, Edom, Moabe e os filhos de Amon. Estes escaparão da sua mão. Seguimos no capítulo 11 agora de Daniel, por causa do capítulo 24 de Mateus. Está falando de abominação desoladora para adiante. Estamos lendo o contexto que Jesus colocou, aquele que lhe entenda. E falou de Daniel. Então, como vamos passar por alto Daniel para entender Jesus? Temos que interpretar Jesus com Daniel, porque ele apelou a Daniel. Então, voltamos a Daniel, capítulo 2, verso 41, diz: do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá as suas mãos também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Egito não escapará. Quais escaparão? Aqueles. Havia tantas mais coisas que dissemos, o tempo não dá. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Mas pelos rumores do Oriente, que é a China, e sabem uma coisa, meus irmãos, Apocalipse diz que o Eufrates se secaria para permitir o passo dos exércitos dos reis do Oriente. Amados, aí está um site onde você vê as fotografias atuais do Eufrates seco. Se acaba de secar o rio Eufrates já. Fotografias do chão quarteado como se fosse um deserto, o Eufrates. Os urubus chegando em quantidades a Israel para o convite que o Senhor fez, já estão lá. Não tem ainda carnificina, não tem comida, mas aí estão esperando o banquete que o Senhor convidou. Venham todos ao banquete que tenho preparado para vocês. Já sai nos jornais. E aqui fala do Oriente.
China invadirá, virá também naquele Armagedon onde se juntam todos contra Israel. Do Oriente, aí está o versículo 44, mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará a seu fim e não haverá quem o socorra. Escute, irmão, nesse tempo, não antes da grande tribulação que acaba de ser descrita com a abominação desoladora, o anticristo, Armagedon. Não antes. Nesse tempo se levantará Miguel. Apocalipse 12. Miguel. Não pode interpretar o Miguel na Apocalipse 12 separado de Daniel 11 e 12. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, de Israel, povo de Daniel, e haverá tempo de angústia. Essa é a grande tribulação, qual nunca houve. Essa é a grande tribulação. E disse, desde que houve nação até aquele então, mas naquele tempo, não antes, naquele tempo será salvo o teu povo. Ou seja, que Israel receberá o Messias, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então a ressurreição, que começa pelos justos, será neste tempo, quando se levantar Miguel e Israel fosse liberto. Esse é o tempo da ressurreição. A última trombeta, a sétima trombeta é o tempo da ressurreição. Num momento, todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Esse é o tempo da ressurreição. Quando Daniel está olhando para o futuro, ele vê a ressurreição dos justos e a outra ressurreição lá no futuro. Quando você olha desde este lado transversal, você vê a ressurreição dos justos primeiro e o vale do milênio, e depois a ressurreição depois do milênio. Mas quando vê desde Daniel para lá, você vê no futuro a ressurreição dos justos e a ressurreição dos demais. Mas quando você olha a profecia desde João, você vê aquele vale intermédio, como quando Isaías falava do dia agradável e do dia de vingança. Desde o tempo de Isaías, o dia agradável e o dia de vingança aparecia um só dia no futuro. Mas quando chegou Jesus, pegou o rolo de Isaías, ele leu a profecia de o dia agradável e parou. Não falou dia de vingança. Há um vale entre o dia agradável e o dia de vingança, que é a segunda vinda de Cristo, o dia da vingança. A primeira vinda é o dia agradável. Esse vale da história da igreja, quando Isaías olha para o futuro, ele vê no futuro o dia agradável e o dia de vingança como se fossem juntos. Mas quando Jesus interpreta e toma Isaías, você vê transversalmente, você vê o dia agradável na primeira vinda e o dia de vingança na segunda vinda. E assim mesmo, Daniel vê a ressurreição dos justos e a de vergonha. Mas quando chega o tempo de Cristo, a vinda de Cristo, a segunda é a ressurreição dos justos, e depois do milênio os demais mortos ressuscitam para juízo. Mas a primeira das ressurreições, a dos justos, que
antes do milênio e a dos demais depois do milênio, essa primeira ressurreição, primeira, porque não há outra anterior, é depois da tribulação. Porque dizem naquele tempo, já desde 11:31, vem declarando toda a tribulação, a abominação desoladora. Chega no capítulo 12 e aparece a luta de Miguel que fala Apocalipse 12, e nesse tempo em que ele liberta Israel, esse é o tempo da ressurreição. Daniel, você vai descansar, você vai chegar até o fim, a palavra da perseverança, até o fim, e te levantarás naquele dia e receberás a tua recompensa, o teu galardão. Tudo isso falamos para compreender o que significa o dia da perseverança, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Qual é a palavra da perseverança? É esta, inclui todos estes detalhes. Não pode se interpretar Daniel 12 sem Apocalipse 12 e Apocalipse 12 sem Daniel. Não pode se interpretar Mateus sem Daniel. Quando virdes, fala a seus discípulos, em particular cristãos, seus apóstolos amados, que representam a nata da igreja. Quando virdes no lugar santo a abominação desoladora de que falou Daniel, el que lê entenda. Então voltamos lá para Mateus. Vamos lá, Mateus 24. E diz assim, vamos 24, versículo 15. Quando, pois, esse pois é a continuidade. Você não pode cortar o que o Senhor ligou. O Senhor, quando diz então, quando então, pois, está ligando. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, aqueles da Jordânia, de Petra, Peia, como fizeram antes, na primeira figura ou tipologia da tribulação no ano 70, se fizeram naquele tipo, agora vai ser a final, pior que todas. Quem estiver sobre o eirado, não deixa tirar a sua casa alguma coisa. A quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamantarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Especialmente os que moram lá, não tem que esquecer orar neste sentido. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Porque, ligação, nem falando quando virdes, discípulos amados, discípulos em particular, cristãos, quando virdes o abominável, nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tinha havido, nem haverá jamais. Não está falando do ano 70, que era só uma tipologia, está falando da última grande tribulação. Não tivessem naqueles dias sido abreviados e ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ou seja que tem que haver escolhidos nesses dias na terra. Não precederemos os que dormem. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro na primeira ressurreição. E quem são os que reinarão com Cristo na primeira ressurreição? Os que venceram a besta, a sua imagem, que não receberam a sua marca, que foram decapitados. Estes reinarão com Cristo
Cristo no milênio. E esta é a primeira ressurreição. E se é a primeira, não tem outra anterior. E não precederemos os que dormem. E diz aqui: então, ligação. O Senhor continua falando. E diz: então, nesse tempo, se alguém vos diz, eis aqui o Cristo, porque agora vai haver muitos falsos cristos. Você aqui em um dos sites, que chama Relógio Profético, vão encontrar no final, fala um projeto Blue Team de uma suposta vinda criada pelas elites através de tecnologia satelital, projeções, apresentando os cristãos como se fosse Jesus, aos muçulmanos como se fosse o Mahdi, e aos outros para juntar a todos eles na pessoa de um governante mundial, fingindo as vindas de líderes que esperam as distintas religiões. Será muito mais difícil que qualquer pequeno anticristo por aí, pequeno falso profeta por aí. Irmão, o inimigo tem coisas preparadas terríveis. Gostaria que leiam esses dados, que não temos tempo. Estamos tomando tempo, mas vale a pena, irmão. Disse: eis aqui o Cristo, eu aí, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Note que isso é então. Desde que vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a parousia. Não em segredo, como um relâmpago que se mostra, a parousia do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, o alimento, aí se juntarão uns abutres. Escuta, logo, não antes, ainda não falou de ser arrebatados, todavia não chega a isso. Logo, em seguida a tribulação, não antes da tribulação. Logo em seguida a tribulação, daqueles dias, ou seja, a grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, não antes, depois, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Porque a maioria dos filhos de Deus já estará no paraíso, no terceiro céu, esperando o momento da ressurreição. Eles têm que ser recolhidos de um extremo a outro dos céus. Porque a minoria são os que vão estar na terra, a maioria estão descansando. E disse 1 Tessalonicenses 4, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também entrará Deus com Jesus aos que morreram nele. Eles têm que vir a ressuscitar primeiro, recolhidos dos céus, para ressuscitar na terra, se juntar com os que estão vivos na terra e receber agora em corpos glorificados ao Senhor na terra. A vinda do Senhor é com os santos. Se você vai para 1 Tessalonicenses, você vê que desde o primeiro capítulo Paulo vem falando da vinda do Senhor. Termina o segundo capítulo, fala da vinda do Senhor. Você chega, veja comigo no final do terceiro capítulo de 1 Tessalonicenses, que possam me acompanhar nas suas Bíblias. 1 Tessalonicenses, capítulo 4,
que vem falando das vindas. No final do capítulo 1, ele diz: para aguardares dos seus seu filho, aguardares dos seus. Essa era a expectativa que Paulo ensinava à igreja. Não subir aos céus antes dele sair de lá, sino aguardar a ele cá, que ele chegasse aos céus. Esse era o ensino do Espírito pelos apóstolos. Aguardar desde os céus, seus filhos, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que nos livra da ira vindoura, porque essa ira cai sobre os inimigos, não sobre o povo de Deus que tem o selo de Deus, que é o Espírito Santo. E até aquelas langostas, aqueles gafanhotos diabólicos que vão ferir as pessoas, eles procurarão morrer e não morrerão, mas não pode fazer dano àqueles gafanhotos aos que têm o selo de Deus vivo. E eles morrerão, e essa será a sua bem-aventurança, e dessa maneira escaparão do que vem. Vamos ler isso, vamos ler. E continua falando, capítulo 2, final do capítulo 2, sigue falando da vinda de Cristo. No final do capítulo 2 diz assim: pois que em nossa esperança ou alegria ou coroa que exultava na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua parousia, não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa alegria, nossa glória e a nossa alegria. Sigue falando da parousia. E agora chega no capítulo 3 e continua falando, e no capítulo 4 continua falando, e no capítulo 5 continua falando da mesma vinda, usando o nome parousia. E no capítulo 3, toda a carta dos Tessalonicenses tem que ser lida percorrida, não isolada. E diz, capítulo 3, no final, verso 13: a fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade. Assim que Paulo confirma as igrejas. Isentos de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na parousia de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. A mesma vinda que fala no capítulo 1, fala no 2, e vem falando do 3, de que estejamos confirmados em santidade, na parousia de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. E então continua falando disso mesmo no capítulo 4, e diz aí no verso 13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. O Senhor Jesus com todos os seus santos, Ele trará os que dormem, com grande trombeta juntará seus escolhidos de um extremo ao outro dos céus. Porque a maioria está nos céus, só uma parte pequena sobra na terra. Então Marcos acrescenta a terra também, mas Mateus nem sequer falou da terra, falou de reunir eles dos céus. Porque diz, continua falando aqui, não? Continua falando e diz aqui: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Ou seja, isso não é palavra de Paulo, é a palavra do Senhor. Note que ele vem falando em continuidade dessa parousia, desde o capítulo 1, 2, 3, 4, e continua nesse contexto e diz: nós, os vivos, os que ficarmos até a parousia do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. De modo algum precederemos os que morrem. Ninguém será arrebatado antes da primeira ressurreição. De modo algum precederemos.
Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ninguém será arrebatado antes da ressurreição dos mortos. Isso é a enseñança apostólica do Espírito Santo, em palavra de Cristo, da tradição apostólica, antes de ser escritos os evangelhos, porque o Tessalonicenses se escreve antes de Mateus. E diz aqui: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Ou seja, que o arrebatamento é para receber a vinda do Senhor Jesus com todos os santos. E esse é o mesmo que está falando aqui em Mateus. Voltamos a Mateus, o tempo se está acabando e já vou acabar. Acabou a cinta. Bom, mas vamos a acabar a leitura, já vou terminar. Dice, então, ou seja, logo em seguida a tribulação, daqueles dias, e fala da abominação desoladora e tudo, o sol se escurecerá, etc. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Trará com Jesus os que dormiram nele. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Ou seja, quando Israel tenha sido restaurado e recebido o Messias. Assim também vós, ou seja, a igreja, quando virdes todas estas coisas, a igreja virá a restauração de Israel. Quando virdes estas coisas, sabei que está próximo. As portas ainda não chegou. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, senão somente o Pai. Ou seja, a vinda como ladrão é esta mesma vinda, não é outra. Junte todos os versículos que falam da vinda como ladrão e vai ver que se refere a tudo isto depois da tribulação. Leia todos os versículos, pegue todos e leia eles. E diz aqui: mas, pois assim como foi, ninguém sabe senão o Pai, assim como foi nos dias de Noé, também será a parousia do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se, se davam em casamento, até o dia em que entrou na arca, e não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a parousia do Filho do Homem. Então, não antes. Então, dois estarão no campo. Não fala dos irmãos. Duas pessoas estarão no campo. Uma será tomado, esse é o arrebatamento, e deixado o outro. Duas estarão trabalhando num moinho. Uma será tomada. Essa é a vinda dele. Logo após a tribulação daqueles dias. Então, não pode tomar o arrebatamento isolado do ensino em contexto do Senhor Jesus. Então, essa palavra-chave aqui. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Ou seja, que o arrebatamento é quando ele vem, não antes dele sair de lá. Porque alguns falam que vai ser arrebatado para o trono antes dele vir. Mas aqui está falando que o arrebatamento é o dia que ele vem para nos encontrar nas nuvens.
os que estão lá são reunidos lá, mas têm que vir tomar seus corpos a casa e juntar conosco para nos encontrar no ar, no dia da parousia, que ele vem com todos os santos, depois da grande tribulação, logo após, em seguida. Por isso, disse, considerai o pai de família, a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vos apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, ligação, o servo fiel? Capítulo 25, então, as 10 virgens. Capítulo 14, pois será como um homem. E vem a parábola dos talentos. Tudo isso está ligado, pois, então. Tudo isso é a mensagem do Senhor Jesus. Esse é o contexto. Não podemos separar as palavras do contexto. Irmãos, não terminamos. A hora terminou, a fita terminou, o tempo terminou, mas o tema não terminou. Vamos orar, irmãos. Amanhã continuamos. Não terminamos nem em Filadélfia. Querido Pai, agradecemos esta oportunidade, pelo menos de ter presente estes versos para revisar eles de novo, para ler eles tal como estão escritos, aceitar eles em toda a sua consequência. Nos ajuda, encomendamos a Ti nossas vidas, nossas leituras, nossas considerações, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos, pela sua paciência.